Amém? Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Nos diz assim, eu vou ler aqui na versão King James atualizada. Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra como o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno e instruiu-lhe com os seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água em um balde, como um grão de poeira na balança. O Senhor carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. E nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como um nada. Para Ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que Ele se parece? Ora, Ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isto desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Amém? Pode se sentar. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor lida aqui nessa noite, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor venha nos dar, ó Pai, discernimento, compreensão, entendimento, revelação, e que ela venha servir de nutrição, ó Deus, para as nossas vidas nessa noite. Não há outro Pai como Tu. Tu és o único Rei e Senhor, em nome de Jesus. Amém?
tudo quanto Deus fez e faz é perfeito. Assim como Ele tudo conhece, todas as coisas que Ele criou e todas as suas criações. Isaías traz aqui nesse trecho que nós lemos uma reflexão e, ao meu ver, muito profunda sobre a grandeza de Deus, nos versículos que nós acabamos de ler. Eu parei por alguns dias nesses versículos e fiquei lendo, e fiquei relendo, e fiquei lendo. E eu confesso para vocês que eu queria trazer aqui hoje uma outra palavra. Mas Deus não deixou eu trazer outra palavra. Ele disse que era para trazer justamente sobre Isaías 40. E o tema dessa mensagem nessa noite é: o que é que Deus não pode fazer? O que é que no seu coração aí está como impossível de acontecer? É a pergunta nessa noite. O que é que Deus não pode fazer? Não há nada e nem ninguém que possa ser comparado a Ele, e isso nós lemos aqui. Por mais que nós busquemos conhecê-lo, sempre haverá algo mais à nossa espera, porque Ele é o início e o fim, nele está a eternidade. Então, por mais que nós vamos investir a nossa vida em relacionamento com Deus, em conhecê-lo, sempre haverá algo novo em Deus para conhecermos. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, Davi, o rei Davi, 1 Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 11 e 12, ele também declara essa grandeza de Deus. E ele fala assim: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e há na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas semelhante, soberano sobre tudo e todos. A riqueza e honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Em Tuas mãos residem toda a força e o poder. Na Tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Tudo, então, está em Deus, e por isso é que tudo veio e foi formado a partir dele. E é por isso mesmo que tudo então volta para ele. Quem somos nós diante então dessa grandeza de Deus? Como Isaías falou que pare por um instante, olhe para o alto e tente imaginar. E a Lara outro dia me fez essa pergunta: mãe, Deus é tão grande assim, por que a gente não está vendo Ele? Perguntas de criança. Né? Porque se Ele é muito grande, a gente tinha que estar vendo. Se eu estou olhando para o céu está ali, por que eu não estou vendo? Aí você tem que pedir a graça do Espírito Santo para você poder responder direitinho, para também não criar confusão na cabeça dela. Mas crianças têm dessas perguntas, e hoje ela veio no carro fazendo a seguinte pergunta: mãe, por que Deus criou todas as pessoas, mas as pessoas vão escolher o diabo? Por quê? Na cabeça dela, poxa, Deus fez todo mundo, né, bonitinho, e agora a pessoa não vai escolher morar com Deus? É justamente porque é uma escolha. Quem somos nós diante da grandeza de Deus? E aí eu paro para refletir a nossa pequenez. O que nós somos diante desse tão grande amor? E a única forma de nós reconhecermos e entendermos sobre a grandeza de Deus é nos tornando pequenos. O que não é uma tarefa fácil, mas possível, e que devemos buscar
Todos os dias. Nos diminuir não é uma tarefa fácil, porque o nosso eu, ele sempre quer que nós sejamos o quê? Maiores. Nós sempre queremos coisas maiores. Então, nos diminuir perante a grandeza de Deus, para que a grandeza dele seja manifesta em nós, é possível, mas é fácil? Não é. É uma questão de todo dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é verdade? E nós somos muito imperfeitos e cheios de fragilidade. Quem não tem fragilidade, levanta a mão. Misericórdia. Quando eu olho para mim mesma, irmão, vou falar de mim, porque quando eu olho para mim aqui hoje, eu olhar para mim hoje, Samanta, eu vejo tanta imperfeição, tanta fragilidade, que eu fico constrangida quando eu me lembro que, apesar de eu ser tão imperfeita assim, o amor continua a me amar. Sabe por quê? Nós não vamos deixar de ser assim. Só que a cada dia é um degrauzinho novo, a gente amadurece em alguma coisa. Só que a abençoada da fragilidade, vamos abençoá-la para que ela torne uma bênção. Ela vai continuar em nós. E vira e mexe, nós vamos ser o quê? Testados nessa mesma fragilidade. Você pode reparar que tem alguma área que você sempre vai voltar a ser atacado e de vez em quando você vai cair nela. Eu tenho uma área assim. Se você ainda não reconheceu sua área, você precisa reconhecer. Ore ao Espírito Santo. Mas essa área, toda vez que eu passo por ela e às vezes eu ainda quebro a cabeça nela, aí vem o tratamento de Deus depois, porque o tratamento de Deus também é bom. Por isso que o tratamento de Deus é bom. Só que a gente tem que estar o quê? Disposto a aceitar o tratamento de Deus para nós. Porque a gente falha, mas depois Deus vem e trata. O tratamento de Deus vem. E com aquilo vem um amadurecimento. Vem um conhecimento novo. E aí você já não vai mais cair naquela fragilidade da mesma forma. Ela vai vir de forma diferente, mas é na mesma área. Mas ela vai vir de forma diferente. Para quê? Para testar como que nós estamos. Porque nós somos imperfeitos, mas tem uma frase da pastora Hélida que fala o quê? Sou imperfeito, mas o perfeito habita em mim. Então, todos os dias eu tenho que buscar perfeição aonde? No perfeito. Mas não pense você que é só você que erra, que é só você que é imperfeito. Todos nós somos. Ninguém está isento enquanto nós aqui estivermos, não é verdade? E é por isso que é uma batalha de todos os dias. Que ele cresça e eu diminua, como está escrito lá em João, no capítulo 3, versículo 30. Então, assim tem sido e deve ser por todos os dias a minha oração. E eu digo para você também, faça da sua oração. João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. A nossa pequenez diante de Deus, ela não está condicionada ao nosso tamanho físico, nem ao que fazemos ou deixamos de fazer. Mas ser pequeno diante de Deus é ser humilde. E é aqui que pega para muitos. Porque para ser humilde tem que deixar o orgulho de lado. E muita gente não consegue vencer o orgulho. Para ser pequeno diante de Deus, tem que entender que a honra não é para você de nada. O pequeno diante de Deus, ele entende que ele vai fazer. Mas ele não vai receber honra de nada.
porque a honra é somente do Senhor. A quebra do orgulho é justamente o louvor que nós estamos cantando aqui. Quebrou o cristal do meu orgulho. Tem pessoas que têm como precioso. O orgulho começa assim, né? Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu sou isso. Eu sou assim. E o orgulho é só de mim. E aí o louvor continua dizendo, né, para que a sombra projetada seja do Senhor, mas no orgulhoso a sombra que projeta não é o Senhor. A sombra que o orgulhoso quer projetar é a sombra dele próprio. E nós não podemos ser assim. A sombra que nós precisamos projetar a partir de nós, ela tem que ser da grandeza do grande Deus. Mas para que nós consigamos e possamos projetar a sombra da grandeza do grande Deus, que Ele cresça e que eu diminua muito mesmo. O orgulho, queridos, ele é uma arma de destruição que mata muitos por não saberem ser repreendidos e crescer com o tratamento e com o arrependimento. E eu quero dizer para você aqui que muitas vezes o tratamento ele não precisa vir de ninguém. Se você estiver muito coladinho com Deus, o tratamento e a correiada vem do próprio Deus. Só que tem gente que não quer ouvir Deus falar nem com Ele mesmo, quem dirá Deus falando através de outra pessoa. E por isso, muitos morrem através do orgulho. A nossa pequenez em ser submetidos à governança de Deus é o que nos faz, então, ser fortes, grandes e vitoriosos. Por vezes, podemos pensar que nós não somos capazes de executar ou de colocar em prática alguns serviços que Deus entrega em nossas mãos. Por vezes, pode ser que nós nos sentimos incapazes, despreparados e até assustados com algumas funções de servir que Deus nos oportuniza. Alguém aqui já se sentiu assim? No reino de Deus, quando recebeu uma missão de Deus para fazer? Eu já. Líder, quem já é líder de célula, mas a primeira vez que o pastor falou assim, ó, vamos multiplicar um Geavite na sua casa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas eu não tenho sofá, mas eu não tenho mesa, mas eu não tenho cadeira, mas eu. Eu já contei esse testemunho para vocês, né? Deus mandou lá em casa um sofá e uma mesa com 4 cadeiras. Chegou no caminhão baú, com nota fiscal, com tudo. Deus mandou na minha casa. Porque eu falei para ele que eu não podia ter Geavite sem mesa, sem cadeira. Quem nunca se sentiu assim, aquele choque? Quando foi convidado para ministrar uma palavra, na tarde de oração aí, as irmãs que estão sendo escaladas para a tarde de oração, para pregar em 2 celebrações, hein, Messias? Num culto Conexão Vitória. Quem nunca se sentiu assim, mas acho que eu não estou preparado não. Quando a pessoa chega para você pedindo oração enfermo e você tem que pegar o óleo, ungir, botar a mão na cabeça dele, mandar a enfermidade sair e ir embora. Quem é que não sentiu um frio na barriga e meio que desesperador quando recebeu a função de liderar um ministério? Mas sabe por que a gente sente? Porque nós não somos capazes mesmo. Nós não estamos preparados mesmo. Não vem de nós mesmos.
A única coisa que vem de nós, na nossa pequenez agora, olhando para a grandeza do nosso Deus, quando Ele nos oportuniza, gente. Pensa a oportunidade que é Deus te oportunizar a fazer alguma coisa para Ele, em nome dEle, por Ele. Olha para a grandeza e pensa. Mas é igual eu falei no início, nós somos tão imperfeitos, mas Ele nos ama assim. E aí nós precisamos saber que a capacidade vem de quem? É dEle. Quem que vai nos nutrir? É Ele. Quem que vai dar direção? É Ele. Quem que vai falar o que é para falar? É Ele. Quem que vai falar o que é para fazer? É Ele. Tema livre, de irmãos líderes de Geavite aqui, nós temos muitos líderes de Geavite hoje. Tema livre, se não é o Espírito Santo para iluminar, me fala aí. Você orar e falar, Senhor, o que o meu Geavite precisa para esse mês de tema livre? É muita graça. Mas merecedores e capazes, nós não somos. E aí, quando nós nos sentimos assim, mas nós tomamos posse sabendo daquilo que Deus preparou para nós, e nós sabemos que é um privilégio fazer, glória a Deus. Mas tem uns que deixam o medo tomar conta. Tem uns que já se abalam na notícia. Mãe, hoje a senhora vai pregar na tarde de oração, na próxima semana. Meu Deus do céu, 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 eu vou morrer, eu vou dar um ataque cardíaco, minha pressão vai subir. A gente suspirar, mas logo receber a paz e a calmaria do Espírito Santo. Mas desesperar demais, de duas uma. Ou o nosso relacionamento com Deus está raso demais, e aí a nossa confiança está em nós mesmos, não está no Senhor. Tudo que a gente faz é confiando no eu, é o orgulho. Ou é o sentimento de pequenez. Nos sentir pequenos diante do Senhor é uma coisa, mas o sentimento de pequenez que eu quero falar aqui por você é aquele que busca a Deus, mas fica assim, ai, eu não me acho digno disso. Ai, mas eu não estou preparado para aquilo. Mas. Esse sentimento de pequenez não é de Deus, não. Não vivo movido por sentimento, mas ando motivado por fé. Uma palavra do pastor Robson Júnior. Uma frase. Esses sentimentos que vêm para nos levar para trás, que não é do Espírito Santo. Sentimento que nos faz tentar parar, não é do Espírito Santo. Sentimento que quer começar a minar na nossa cabeça e falar assim, ai, eu acho que não está dando certo, é porque é eu que estou aqui. Minha Geavite não está indo para frente, é porque é eu que estou na liderança, e trocar a liderança vai resolver. Não está dando certo o ministério de louvor, porque é eu que estou aqui na liderança e se trocar vai resolver. Porque Satanás, ele começa a minar isso dentro da nossa cabeça, se a gente deixar. E a sementinha lançada lá, se permitir que ela vá regando, ela vai florescer lá dentro. E sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Quando nós nos submetemos à governança de Deus e a viver o que Ele escolheu para nós, é preciso crer que se Ele entregou algo em nossas mãos para fazer, é porque Ele nos escolheu para tal coisa, e o que nós precisamos então é reconhecer a sua grandeza e partir para cima. A pastora Hélida falou isso para nós esses dias. Em uma reunião.
Deus não entrega nada que é dele na mão de qualquer um para fazer. E se Ele está oportunizando eu e você fazer, é porque é para mim e para você fazer. Mesmo que nós pensemos que não, às vezes. Sou imperfeita, mas o perfeito habita em mim. Nada é na nossa força e por isso nós precisamos ser fortificados em Cristo todos os dias, porque tudo, querido, é pela graça. Como eu falei que no início, se eu olhar para mim hoje, é pela graça. Não é à toa que o tema do ano. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Por todos os dias. E quantas vezes for necessárias. Mas se nós não vigiarmos, o sentimento de pequenez trará a nós o engano. Ah, eu não consigo. Ah, eu não quero hoje. Ah, eu estou cansado. Ah, porque só eu que faço. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, lá, lá. E aí, aquilo que Deus preparou para mim e para você fazer acontecer, sabe o que vai acontecer? Não vai se realizar. Devemos nos diminuir, quebrar o nosso orgulho e vencer as nossas fragilidades para que Ele cresça, mas não para que nós fiquemos limitados e limitando as ações de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é ilimitado em tudo quanto Ele faz. Lembra da grandeza? As adversidades, as dificuldades, as fragilidades, elas sempre servirão para nos trazer um aprendizado. Antes, diante de uns momentos assim, de dificuldade, de adversidade, eu perguntava para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? E ficava lá angustiada. Por que isso está acontecendo? De novo. Agora eu mudei. Agora eu pergunto para ele assim, para que isso está acontecendo? Qual é a finalidade disso? Porque se na vida do Filho de Deus, a nossa vida ela é guiada em um propósito de Deus para nós, tudo que acontece na nossa vida tem um quê? Tem um propósito para acontecer. Nada pode acontecer do nada. Não existe acaso na nossa vida. Tudo está alinhado ao propósito de Deus para que nós vivamos em Deus. E eu quero dizer para você que na maioria das vezes, eu não alcanço de imediato esse entendimento. Mas, com o passar do tempo, Deus vai trazendo o discernimento e o entendimento. Por quê? Para quê aquilo aconteceu? Eu creio que vocês também já devem ter vivenciado isso. Na hora a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Mas se nós entregarmos ao Senhor e depositarmos lá na frente, Ele vai nos mostrar o para quê de tudo aquilo. Poucos são os que aceitam e buscam ouvir a disciplina e a correção. Muitos não gostam e não aceitam, nem ouvir. E como a correção nos faz crescer? Não precisa responder não, tá? Eu vou perguntar, você responde para você. Deus tem te corrigido? Correção é amor, não é? Quem aqui é pai e mãe? Eu não sei nem quantas vezes por dia eu tenho que corrigir Gael. Vocês viram ele correndo agora aqui, né? Eu não pude olhar para ele não, porque senão eu tinha que ficar olhando em vocês. Porque correção é amor, correção é ensinar. Correção é para amadurecer. E, queridos, Deus tem me corrigido muito, mas ao mesmo tempo Ele vem com uma voz forte. Sabe aquela voz que é forte, que ao mesmo tempo é de paz?
E ele me diz, como está lá em Isaías 41:10. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a mão direita da minha justiça, eu te sustento. Olha como é bom ser corrigido pelo Senhor. Porque uma certeza nós temos, que Ele está nos amparando em todo o tempo. O que é que Deus não pode fazer? Somos limitados? Somos, mas Deus não. Somos frágeis? Muito, mas Deus é força. Somos imperfeitos? Sim, mas pela graça temos o perfeito em nós. Podemos nos cansar? Sim, mas o Senhor nos renova e em Cristo nós somos fortificados dia após dia. Temos sentimentos? Sim, mas eles não nos guiam porque nós somos motivados pela fé. Nós não vivemos pelos sentimentos. E aí eu vi um vídeo que uma pessoa compartilhou hoje. Eu tive pouco tempo para passear hoje pela rede social, mas o pouco tempo que eu tive, eu vi um vídeo, eu falei, está pregando a minha palavra aqui no vídeo já. Mas aí ela falou assim no final: o escolhido não tem escolha. Vou repetir. O escolhido não tem escolha. Ele carrega a cruz e não arrasta. É aquele que anda murmurando, está arrastando, está arrastado. Ai, mas ai, mas ai. Ele é ovelha e não bode. Ele ouve a voz do seu pastor. Ele sabe que a alegria em Deus é a sua força. Porque o escolhido descobriu a grandeza de Deus e decidiu se diminuir e ser canal do amor para que outros vivam a mesma escolha. O escolhido, ele entendeu que não existe nada que Deus não possa fazer. O escolhido, ele entendeu a grandeza de Deus. O escolhido, ele entendeu que ele precisa diminuir para que o Senhor cresça. O escolhido, ele já entendeu que mesmo com as dificuldades e as fragilidades, ele vai ser corrigido pelo Senhor, mas é para ele amadurecer e avançar. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, nos diz: porque para Deus não existe nada que seja impossível. Não existe nada para Deus que é impossível. Um alerta para mim e para você. Se alguma sementinha tentar minar na sua cabeça, de que você está cansado demais, de que você não está servindo mais, de que você não é suficiente mais no reino de Deus, fique atento. O escolhido, ele não tem escolha, porque Deus já o escolheu. Você é escolhido, amém? Você é escolhido, amém? Vamos colocar de pé? E aí você fecha os olhos. Faça uma reflexão ao Senhor de tudo que nós falamos aqui nessa noite. Tudo quanto Deus fez e Deus faz é perfeito.
Não há nada e nem ninguém que possa ser comparado a Ele. Nós sempre teremos algo mais para conhecer dele. Nós nunca vamos o conhecer por 100% por completo. Nós somos imperfeitos, mas nós temos o privilégio de ter o perfeito em nós. Nós não somos movidos por sentimentos, mas nós somos a cada dia guiados por fé. O que é que Deus não pode fazer? E aí você fazer uma reflexão. Senhor, eu preciso me diminuir mais para que o Senhor venha crescer e o que venha a ser manifesto através de mim seja a luz do Senhor e não o que eu quero que seja. Senhor, esse sentimento que está dentro de mim, tentando me paralisar, a fazer acontecer o que o Senhor entregou na minha mão. E entregue esse sentimento agora nas mãos do Senhor. Nós não somos movidos por sentimento. Pode ser que você está aqui nessa noite e se acha imperfeito demais para ser um escolhido. E eu quero te lembrar que todos nós somos imperfeitos, mas todos os dias nós buscamos o aperfeiçoamento em Cristo. Pode ser que você aqui nessa noite está lutando contra as suas fragilidades. E só tem um jeito de vencê-las. É nos humilhando e nos fazendo pequenos diante da grandeza de Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, porque o que importa é que Ele cresça e que Ele apareça. E se você fazendo essa reflexão nessa noite, você desejar no Senhor algo mais, se o Espírito Santo está te falando aí no seu coração que, filho, eu preciso te ensinar mais um pouquinho o que é diminuir para que eu cresça. Você tem a oportunidade nessa noite. E eu quero te lembrar mais uma vez, você com os olhos fechados, imagine o alto, os céus, como nós fizemos no início. Olhe para o alto. Olha para a grandeza dele. Tenta se achar agora nessa grandeza. Somos tão pequeninos. Mas o amor que Deus tem por mim e por você é tão grande, que cobre todas as nossas imperfeições. Jesus, mas